tudo bom? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre intensidade de tratamento, algo que é super importante para a gente comentar e que dá uma grande diferença. Exato. Fazendo uma retrospectiva lá de quando a gente começou as terapias com Augusto, né? Ele tinha 1 ano e 7 meses e a grande demanda que ele tinha na época era a falta de comunicação. Não tinha nenhuma intenção comunicativa, não apontava, não compartilhava olhar, não compartilhava nada e não falava, obviamente, né? Então, na época, a gente se concentrou muito em terapia comportamental com assistente terapêutica em casa, atendimento terapêutico em casa, 1h30, 3 vezes na semana, e uma sessão de fono por semana também, né? É uma questão de priorização, né? Era o que precisava ser feito na época. Assim que a gente começou, então, a intervenção com ele, né? Nessa época ele estudava o dia todo, né? Então a gente fazia parte dessas terapias de manhã cedo e outra parte à noite, né? Então já com poucos meses a gente já conseguiu ver que assim esse modelo era meio complicado porque muitas vezes ele já estava cansado, né? Exato. Ou era muito Ou era cedo de muito manhã. cedo de manhã. Então, para o ano seguinte, o ano letivo seguinte, a gente já fez toda uma adequação, inclusive uma adequação nossa, né, com relação ao tempo que a gente passa no trabalho versus o que a gente poderia se dedicar em casa. Então, a gente priorizou, né, horário de terapia e condensou as terapias todas no período da manhã, tá? À tarde, então, ele passou a frequentar a escola, né? E eu mudei o meu estilo de trabalho, né? Eu passei a trabalhar de uma forma mais flexível, né? Como autônoma e não mais como CLT. Então, eu que fiquei responsável por fazer toda a logística, né? Com ele, de ir nos terapeutas e também de fazer intervenção em casa enquanto ele não estava com um profissional. Né? Eu acho que vale a pena comentar que nem toda criança tem um horário mais disponível, de melhor acesso àquela criança no período da manhã, né? No caso do Augusto, sim, varia. Né? Mas tem crianças que funcionam melhor. Aliás, tem pessoas, né, que funcionam melhor à noite, tarde. Enfim. E então acho que vale a pena essa observação. Sempre respeitamos muito isso, a gente sempre esteve muito atento aos sinais, né, de que ele pudesse estar muito cansado, né? Os soninhos, né? Desculpa te interromper, os soninhos. Agora me lembrei que lá no comecinho, quando ele era pequeno, ele ainda dormia durante o dia, então também tinha os horáriozinhos do sono. Isso tudo faz diferença. Então, assim, adequamos a nossa rotina para priorizar o bem-estar dele, né? E o melhor aproveitamento das terapias. Resumindo, foi isso. Não chegava nem a 5, 6 horas de terapias com profissionais, né? Mas desde essa época, no mínimo 2 horas por dia, com certeza a gente passava com ele, né, interagindo, tentando replicar o que os profissionais faziam, o que eles davam de dicas para a gente fazer em casa, né? De uma forma bem intuitiva também, né? A gente não tinha tanto conhecimento na época, mas é engraçado que a gente sempre foi para uma coisa mais de ser mais lúdico, de ser mais naturalista, né? De seguir a liderança dele, tá? E aos poucos as mudanças, as demandas foram mudando, né? Depois que a gente fez todo o trabalho da comunicação, que ele começou a falar, né? A gente foi para uma parte mais de dificuldades motoras, né? Que ficou mais evidente, né? Então essa questão de priorizar também o que a criança precisa mais para aquele momento, né? E não querer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes a criança realmente fica muito cansada e não vai dar conta de nada, né? Já aconteceu com a gente de colocar algumas outras atividades para ele, por exemplo, musicalização, judô, e aí passar um tempo e aí a gente depois tirar por falta de interesse dele ou até mesmo porque estava começando a ficar sobrecarregado.
Então, tem que sempre observar esses sinais, né? É uma criança ainda. E cada indivíduo é único, né? O Augusto é assim, ele gosta de novidade, né? Apesar de ser autista e apegado em rotina, ele gosta de novidade. Quando aquilo não tá mais muito atrativo, ele não quer muito seguir, né? E então a gente tem que estar sempre tirando coelho da cartola, Exato, né? exato. E aí nessa questão de quantidade de horas, os pais são os multiplicadores, como a Adriana falou, né? Então imagina se a gente fica 2 horas por dia com ele, com o objetivo de desenvolvê-lo, né? Então, lógico que a gente passa muito mais tempo com ele, mas assim, com aquele objetivo, né? Fazendo uma atividade que tem uma função, e de novo, tem que ser lúdico, tem que ser através de brincadeiras, tem que ser seguindo a liderança dele na grande maioria das vezes, para trazer o interesse e a motivação. E aí a gente vira 10 horas por semana, mais as horas com profissionais, daí a gente vai formulando aí uma boa quantidade de horas por semana, mais os finais de semana, que tem muita coisa que dá para fazer legal no final de semana. Isso. Então, assim, você realmente consegue multiplicar as horas de terapia com ele, né? E isso vai trazendo resultado. Né? E todos os estudos aí, né, que falam sobre os fatores, né, que vão fazer com que essa terapia tenha sucesso, a intensidade é algo muito importante e a consistência também. Também, né? É verdade, até porque tem períodos que, por exemplo, recesso, férias escolares, então, assim, há naturalmente uma interrupção de alguns serviços, né? Quem dirá agora nesse período de quarentena. Mas a consistência, né? Os pais assumirem aquelas horas, obviamente sempre conversando e estando super alinhados e orientados pelos profissionais, mas é importante manter as consistências de quantidade de horas. Aos poucos a gente foi aumentando, tá, o número de atividades, como a gente falou da parte motora, né, começou a fazer a terapia ocupacional, né, depois, bom, como a gente falou ali, natação, judô, enfim. Atualmente, né, ele faz cerca aí de 8 horas e meia de intervenção, né, intervenções com profissionais, né, e obviamente que agora o meu tempo com ele, né, o nosso tempo aumentou, né, consideravelmente. Então, com certeza aí tá passando de 20 horas semanais de intervenção, com certeza. Sem dúvida alguma, né? E a gente vê reflexo disso no comportamento dele, né? No ganho de habilidades, né? Na rapidez com que a gente consegue converter, né? Com a rapidez com que ele consegue realmente fazer a aquisição de uma nova habilidade e manter, né? Então, sem dúvida alguma, a intensidade é muito importante, tá? Era isso que a gente queria trazer, né? Como um depoimento nosso do quanto a gente é intenso e do quanto isso realmente dá resultado. Né? Isso motiva, né? Motiva porque mesmo, eu acho que é importante também frisar que a gente se esforça bastante para acertar, mas nem sempre isso acontece da primeira vez. E em muitos casos a gente não estava conseguindo ter um resultado que se era esperado, e aí a gente voltou com os profissionais, filmou o que a gente fazia, filmou várias vezes, trocava mensagens, era orientado por ele, ainda, né? Orientado para fazer de maneira diferente, ou usar uma outra estratégia, ou tentar num outro momento, com outro ambiente, enfim, refinar, revisar tudo. E aí sim. E óbvio, vai ter dias que ele vai estar mais resistente, fazendo mais birra, né? Mais blindado. Mas a gente não desiste, não. A gente dá um tempo ali pra ele, às vezes até diz, vai lá brincar sozinho, inventa com o que você quer brincar aí, né? E vou fazer outra coisa, depois a gente conversa, né? E respeitar ele, é uma criança, precisa
ter todo esse Tempo lado livre, de tempo né? livre, de brincar com o Isso que é quer. importante, ociosidade, eles precisam aprender isso também. Isso faz com que seja trabalhada a criatividade. Sem ócio não tem criatividade. Eu me lembrei de um outro ponto antes de a gente fechar aqui, que é mesmo as AVDs, né, mesmo as atividades de vida diária, são super oportunidades de você investir tempo em habilidades, né? Eu vou usar o exemplo aqui de se secar, né? Tem toda uma questão, eu poderia secar o Augusto em 30 segundos, e eu gasto 5 minutos para fazer isso, e às vezes eu fico ali criando passo a passo, tá lá na parede, visual, instrução, passo 1, faz isso, faz aquilo, fica na frente dele, ajudando ele a se equilibrar, ou dando ajuda mais verbal. Às vezes até, por exemplo, hoje eu fiquei imitando, né, ele, como ele podia fazer, e ele fez tudo sozinho. Então, assim, você gasta 5, 10 minutos com uma atividade que 30 segundos resolveria, mas são 5 minutos a mais em ele estar ali ganhando habilidades. Hoje, por exemplo, tomou banho, eu nem no banheiro estava, só fiquei trocando comando verbal com ele, e na hora de se secar, fiquei ali só fazendo imitação ali na frente dele, e ele fez tudo sozinho. Mas quanto tempo e quantas horas, quanta dedicação a gente levou até né, chegar nisso. Então, realmente é uma oportunidade, precisa de investimento de tempo, mas vale super a pena, porque tá dando certo. Valeu? Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.